Oi, gente. Estamos começando aqui mais um Nós Conversa. Hoje o papo vai ser sobre filosofia e literatura. Estou super animado para conversar com minha querida colega Juliana de Albuquerque. Ju deve estar entrando aqui. Ju também é aqui do Recife. A gente se conhece desde a graduação. Tivemos boas descobertas aí também da filosofia e da literatura juntos, aqui na época da graduação. Depois cada um foi para um lado. Ela chegou aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu chamar a Ju aqui. Já está aí há quanto tempo na Tô Irlanda? há 4 anos, já tô concluindo o doutorado agora. Eu cheguei com a bolsa e tô já para concluir a tese. Então, tipo, tempinho do doutorado mesmo, assim. E aí, por enquanto, sem planos, né? Tá vendo então como é que vai ser. Planos daquilo, procurando um pós-doc. Um pós-doc que Massa. me queira. Mas é isso, procurando um tema de pós-doc, alguma coisa relacionada com a pesquisa que eu tenho desenvolvido, né? Você lembra, desde a época da graduação eu tenho trabalhado muito com filosofia e literatura. Naquela época que a gente se conheceu bem ligado. Ela vai entrando aqui. E aí a gente. Oi, Ju, tudo bom? Oi, Felipe, tudo bem? Como é que você tá? Tudo certinho. Estava Tudo dizendo assim massa. que a gente teve boas descobertas da filosofia juntos, né? Aqui no Sim, Recife. muitas. Então, Até professores em comum, né? Tipo Alfredo Jesus. Você chegou é, ainda a participar de umas reuniões com o grupo Hegel lá na Unicap, não foi? Tudo o isso. Paulo Menezes, Paulo né? Pois é. Menezes, sim. Foi, Ah, foi. muito. E agora, e aí cada um foi para um lado, né? Eu fui para a Alemanha, depois você foi Fui para para Israel Israel. durante um tempo, né? E agora tá na Irlanda, né? Tô na Falando Irlanda, tô daí. na Irlanda. Dei umas passagens pela Alemanha, mas eu acho que você já tinha voltado pro Brasil na época. Eu passei uma temporada em Constance trabalhando lá na universidade. Mas eu decidi Uhum. vir para cá, por questões pessoais, né, para Irlanda. Fiquei por aqui mesmo. Você já tá aí há quanto tempo na Tô Irlanda? há 4 anos, já tô concluindo o doutorado agora. Eu cheguei com a bolsa e tô já para concluir a tese. Então, tipo, tempinho do doutorado mesmo, assim. E aí, por enquanto, sem planos, né? Tá vendo então como é que vai ser. Planos daquilo, procurando um pós-doc. Um pós-doc que Massa. me queira. Mas é isso, procurando um tema de pós-doc, alguma coisa relacionada com a pesquisa que eu tenho desenvolvido, né? Você lembra, desde a época da graduação eu tenho trabalhado muito com filosofia e literatura. Naquela época que a gente se conheceu bem ligada à questão do existencialismo francês, né? Como o existencialismo meio que absorveu determinadas leituras da tradição filosófica alemã, né? Tipo do Hegel, principalmente do Hegel, que era o xodó da gente na época, né? Trabalhei muito com Nosso isso na primeiro época. grande herói na filosofia, né? Nosso primeiro grande herói. Ele tá sempre lá, né? E Pois é. tá sempre lá, É. não tem como não estar, né? Ontem mesmo eu tava gravando um podcast com os amigos e me veio na cabeça a imagem da consciência infeliz. Consciência feliz, no sentido hegeliano. Espera, será que o Aham. pessoal vai entender o que eu tô querendo dizer? Que é Né? nessa consciência feliz, pois é. Não, é isso, né, Ju? Eu tava bem ansioso para essa conversa, né? A gente faz tempo que a gente tá querendo conversar sobre isso, que são assuntos que interessam, né, a gente. Uhum. E, e eu acho que é uma conversa espontânea de tentar entender, eu acho que fronteiras entre filosofia e literatura, o que é que se distingue, o que é que tem, o que é que uma pode ajudar a outra. Uhum. E eu queria começar perguntando da tua trajetória mesmo, assim, como os interesses pela filosofia e pela literatura surgiram e, de algum modo, eu imagino que se confundiram também, né? Eu acho que deve ter sido Ah, interesses que total, né? surgiram um junto com o outro. Então, conta um pouquinho pra Sim. gente como foi isso. Então, eu comecei a me interessar muito por filosofia já na época de escola, né? Acho que todo mundo tem uma trajetória meio parecida nesse sentido. Ensino médio, começa a descobrir os livros mais complexos ali da biblioteca do colégio. Eu já tenho muita bagagem de escutar em casa pai, tia, mãe, todo mundo falando alguma coisa sobre, sei lá, Nietzsche, Hegel, fulano, cicrano. Então fica aquela curiosidade na minha cabeça. Eu Uhum, pego
um livro da série Os Pensadores para ler, né? Tipo, do Nietzsche, e aí eu me encanto por aquilo. Não sei muito bem o que me fez escolher o livro para ler. Eu suponho que a sonoridade do nome e o visual do autor, né, bastante exótico. E aí eu me encantei pela escrita dele e daí eu comecei a trilhar esse caminho, né, de busca pelo saber filosófico, né, do questionamento, dos mitos e etc. E nisso, a leitura do Nietzsche na época, embora eu não entendesse tudo que ele estava dizendo, até hoje, Nietzsche é um autor tão complexo que não dá para a gente entender tudo, por mais que a gente leia uma ou duas vezes, a gente tem que ler o texto dele reiteradas vezes, como um contato que a gente tem com qualquer pensador. Nisso eu descobri o Hilke também, e eu até falo um pouco sobre isso na última coluna que eu escrevi, que é justamente ligando esses dois, né, autores, o Nietzsche enquanto filósofo e o Hilke enquanto poeta. E a partir daí foi isso, assim, eu não consegui mais dissociar literatura de filosofia. Quer dizer, consegui, né, no sentido prático do termo, porque senão eu não estava aqui falando, não estava fazendo Uhum. pesquisa, estava fazendo poesia. Mas a questão é que, como tanto a literatura quanto a poesia, ou quanto a literatura quanto a filosofia são textos, né? Quando você fala de literatura na filosofia, é como se você também estivesse problematizando a própria filosofia enquanto texto, né? Então isso tudo me fascinou bastante desde o início. Já na graduação eu comecei a pesquisa sobre o romance metafísico, né, da Simone de Beauvoir. Trabalhei um romance dela chamado Todos os Homens São Mortais, e ainda fiz outras incursões na obra dela literária, principalmente em relação ao trabalho dela de ficção, né? Não o trabalho dela como autora de autobiografia, mas trabalho de ficcionalista, né, mesmo dela. E também em relação aos ensaios, né? Uma coisa que também sempre me fascinou nessa conexão filosofia e literatura é a possibilidade de a gente poder escrever filosofia não como tratado, não como filosofia acadêmica, sistemática, mas filosofia enquanto uma prática ensaística, né? Uhum. Uhum. E isso foi indo comigo e eu fui levando, cheguei no mestrado, minha ideia era trabalhar com metafísica. Você lembra, né? Eu ia trabalhar e trabalhei, de certa forma, a relação do Hegel com a filosofia pré-kantiana, né? Do Leibniz, e qual era a relação entre a filosofia leibniziana e o pensamento de Hegel. Mas eu vi que não tinha como me livrar do apelo da literatura e eu resolvi tratar esse tema não de forma abstrata, mas a partir de uma leitura do trágico, né, da tragédia ali na obra do Hegel e na obra do Hölderlin. E Uhum. aí foi como fui desenvolvendo, e voltei para o Goethe, né, tipo, lá no final do mestrado, a releitura do Goethe. E disse, agora eu tenho que trabalhar com Goethe, que eu acho que eu fecho um ciclo aqui bonito. E essa é a trajetória, né? Então são bem indissociados, né? Assim, eu até queria te ouvir um Muito. pouquinho sobre essa ideia da filosofia como literatura, né? Assim, porque eu acho que tem caminhos diferentes na filosofia que acabam apontando um pouco para esse caminho, né? Então você tem desde, sei lá, Derrida e Uhum, chegando em Spivak, até muito do debate também pós-colonial, decolonial, tem muito essa coisa de uma desconstrução quase que literária mesmo, né, da filosofia, pensar a uhum, filosofia também como literatura. Sei lá, por uma outra via até mais liberal, você tem a Martha Nussbaum, que também tem enfatizado muito essa ideia da literatura como também uma possibilidade de formação mais ampla, né, sim, da subjetividade, até numa ideia de capabilities, o Hort, o sim, Richard Hort, né, que também pensa muito essa ideia da filosofia como a possibilidade de criar um novo vocabulário, né? E até exato, sim, chama Hegel de um poeta, né? Ou seja, alguém que sim. trouxe um vocabulário novo. Como é que você vê, antes de a gente entrar em diferenças, essa ideia do potencial literário da filosofia? Poxa, eu acho que
O que me despertou para tratar essa questão do potencial literário da filosofia foi um texto do Stanley Cavell, que eu trabalhei durante o mestrado, chamado The Claim of Reason. É um calhamaço, assim, grandão. Uhum. Mas que já na introdução, se eu não estou enganada, ele comenta da história da filosofia como uma série de textos a ser interpretada. E aquilo para mim foi como se fosse assim, o Derrida tem uma frase dele que ele disse, quando ele leu O Sei o Nada, foi como se tivesse ocorrido uma explosão de TNT no cérebro dele. Então, para mim, quando eu vi essa formulação do Cavell, eu disse, cara, o mundo, né, se abriu para mim. Porque realmente, assim, é aquilo que eu estava te falando no começo, né? O médium pelo qual você desenvolve a filosofia é o médium literário, você está desenvolvendo seu pensamento a partir de textos, né? Então, uma das coisas que tem me encantado bastante recentemente em relação a isso é ou tentar entender justamente como cada gênero literário, por exemplo, poesia, épico, tragédia, né? É, ficção, novela, conto, como cada uma dessas coisas, ela tem uma rasteiria, uma ressonância diferente na maneira como ela faz a gente pensar. O Nietzsche, por exemplo, ele escreve muito em aforismos, né? E eu acho que tem um texto do Gerd Bordheim, lá do começo dos anos 2000, publicado no Caderno de Nietzsche, que ele diz justamente isso, que uma das coisas da escrita aforística, né, para o Nietzsche, é que entre um aforismo e outro, ali naquele espaço do papel, você ganha um espaço para reflexão. Então, Uhum. pensa assim, o que é que um autor que se utiliza da poesia para tratar de temas filosóficos quer passar ali? Muito além da mensagem, simplesmente, que do poema está dizendo, mas pela forma, né? Tipo, aquela coisa, forma e conteúdo, né? O que é Uhum. forma e conteúdo? Eles dizem um ao outro naquela formulação. Isso é algo que eu tô vendo agora, tô querendo encaminhar para uma pesquisa mais a nível de pós-doc, porque o que aconteceu comigo é que até o momento eu tenho trabalhado numa ligação com a literatura que é mais interpretativa ou mais a utilização da literatura como exames de casos filosóficos, né? Tipo, Uhum. possibilidades de condutas éticas, vamos dizer assim, de comportamentos éticos. Então, mais ou menos naquela maneira como a Nussbaum usa, né? Tipo, olha só, você está aqui, vamos ler tragédia tal, vamos ler novela tal, romance tal, e aquele romance, aquela tragédia, ele pode meio que dar um, um exame de caso para a gente de determinadas regras do pensamento ético, né? Se essas regras elas realmente se mantêm ou afundam, né? Mas eu acho que é muito mais rico que isso. Assim, eu acho Uhum. que a gente poderia falar até numa espécie de fenomenologia textual, será? Eu estou bolando essa Uhum. coisa na cabeça agora aqui, mas é uma É. coisa que realmente me chama a atenção. O Hölderlin tentou, de certa maneira, fazer isso, né? Com as tragédias dele e com a tradução dele da Antígona e também com a poesia dele, né? Ou seja, mais do E que apenas uma caráter de formação, assim, nesse sentido, diferente da Nussbaum, é isso que você entende, assim, essa eu interpretação. justo, é muito mais do que uma exploração temática, uma exploração de temas. A literatura não oferece Sim. simplesmente temas que você possa simplesmente decalcar em um discurso filosófico. Ela oferece uma plétora, vamos dizer assim, de gêneros, de maneiras de lidar com a linguagem, que essas maneiras, elas meio que te oferecem modos, perspectivas diferentes de olhar o mesmo fenômeno, né? Em Uhum. poesia, por exemplo, lendo a Bíblia, né? Que é algo que pouquíssima gente faz hoje em dia, mas é que é muito interessante em termos literários. Eu não sou A Bíblia fundamentalista. é impressionante, não, É literariamente é uma obra. impressionante, é uma coisa incrível. Então, Cântico estou dos Cânticos, relendo, Levídico, né? É nossa, uma coisa. tudo muito bacana. Então, tipo, eu tô fazendo uma releitura e agora no começo da quarentena eu comecei, não vou começar pelos Salmos, porque
tinha o Ah, maior preconceito com os salmos. Todo mundo recebe aqueles salmos do pessoal que vai no ônibus, é testemunho de Jeová. Aí você já fica assim, você meio já ouviu a que. palavra, né, de Eu Deus? já ouvi a Aquela... palavra, já não quero mais. Mas aí eu comecei a ler, cara, poesia, né? Muito bonito aquilo ali e tal. A estrutura do lamento, né? Tudo aquilo ali. E isso foi tratado de forma filosófica, né? Por Hermann Cohen, Gershom Scholem, eu acho que o Benjamin também. Mas, bom, você tem momentos na Bíblia que você encontra ali naquela coleção de textos, poemas, né? Poemas, vamos dizer assim, líricos, né? Em outros momentos você encontra narrativas épicas. Em outros Uhum, momentos também você encontra, tipo, você vai tecendo ali, é tipo como se fosse uma coxa de retalhos de gêneros literários, entendeu? E a maneira como você responde ao Salmo enquanto poesia é diferente da maneira como você responde, por exemplo, a história da Arca de Noé, em Gênesis, ou da criação do mundo, em Gênesis, enquanto narrativa, né? Épica, o uhum. José, por exemplo, né? Então, são maneiras e maneiras de lidar com a informação, né? Tipo, Sim, normalmente isso passa desapercebido pra gente. É uma coisa que eu tenho pensado bastante. sim. E tem também filósofos que, assim, eu, às vezes fico me pegando pensando quando o filósofo escreve mal, né? Aí tem uma outra questão que é Oh, o caráter estilístico do texto, porque tem, assim, se a gente lembrar alguns nomes, assim, que o próprio Nietzsche, né? O Freud na psicanálise, mas que era um grande escritor, né? Assim, grandes escritores, estilisticamente é. é um texto muito belo, assim, né? O Uhum. Hegel da fenomenologia do espírito, eu sou apaixonado É uma também, né? Eu sou barroada, suspeito, mas eu imagina. acho umas passagens assim incríveis, assim. Tem outras Sim, mais truncadas em outros, mas tem umas partes assim, né, que são sim, trechos belos, assim, que tem uma potência literária também, né? total. O Walter Kaufmann, que é um filósofo americano da década. Ele era alemão, mas naturalizou-se americano, né? Como aquela turma do pós-guerra. É, ele fala isso do Hegel e eu concordo também. Assim, o Hegel ele tem um potencial aforístico tremendo na escrita dele, né? O problema é que ele quis conformar, vamos dizer assim, o segundo Kaufmann, ele quis conformar o talento que ele tinha, ou a expressão dele literária, àquela conformação sistemática da filosofia acadêmica, né? Que estava sendo feito na época. Mas é isso, né? Tem filósofo que escreve mal, mas será o que faz o filósofo escrever mal é que eu não sei, né? Porque a gente quer prezar muito pela descrição de conceitos, análise, né, de informações, e de repente a gente vê um texto que é meio pobre de estrutura. O que é que isso quer dizer? Né? O que, é que quer dizer, por exemplo, o uso exacerbado de jargão na filosofia acadêmica? Jargão é necessário, mas até que ponto? Né? Hum, Até que hum. ponto a gente está escrevendo para um comitê de eleitos e até que ponto a gente está fazendo filosofia? Isso é Eu acho que, interessante, eu acho que isso inclusive, é um ponto que sim, o Horst coloca, né? Não sei. sim. Não, que na formação da gente, né, da graduação, eu acho que a gente aprende, valoriza pouco a escrita, né, assim, Muito esse pouco. exercício de escrita. Tem até um colega da gente aqui, do departamento de filosofia, que agora tá na França, Fábio, que ele começou um trabalho de escrita filosófica com os alunos e foi uma coisa incrível, assim, o feedback, Nossa, a empolgação, sabe, assim, de chegar e, ó, vamos treinar a escrita, né, que é uma coisa sim. que a gente acaba passando muito batido, eu acho, na formação também, né, da Passa graduação. muito batido. E outra, a gente tende, como qualquer exercício de formação, né? A gente tende a emular o estilo, muitas vezes, dos escritores ou dos filósofos que a gente admira. E nem sempre o estilo desses escritores ou filósofos é o estilo mais claro e limpo possível, e mais próprio para o que a gente quer expressar, né? Todo mundo passa por isso ali, tipo, seus 20 anos, a gente começa a querer escrever como Hegel, ou adotar um estilo tipo Heidegger. Nossa, Heidegger é um colonizador de mentes, vamos dizer assim, nesse sentido. E realmente, tipo, É, você acha é, aquilo bonito, você quer copiar, você tem 20 anos na cara, você não tem experiência,
você acha que pensar com aquele autor é falar como aquele como autor, né? ele. Então, é, Tem uma coisa meio mimética, né? Também de. Eu confesso uma exatamente. coisa assim que eu acho que eu tinha um pouco isso também lendo muito Habermas e Honneth durante o doutorado, né? Com Honneth, então era muito essa coisa meio mimética. E eu acho que somente agora eu estou me apropriando de uma Sim. escrita própria, sabe? Isso está sendo um momento incrível para mim. Eu acho que até do ponto de vista meio analítico, de se apropriar da Sim, sua escrita, né? É uma coisa muito eu interessante. acho isso é uma prova de maturidade, né? Como você vai notando que o seu pensamento está amadurecendo e você está meio que, tipo, você sabe cultivar aquelas referências, mas você sabe se encontrar ali dentro, né? Já não é mais uma questão de exercício acadêmico, é uma questão da tua expressão mesmo, né? Eu acho isso muito bonito Uhum. mesmo. Ô Ju, e ainda sobre a diferença entre filosofia e literatura, ou ainda, talvez, um pouco as interlocuções, né, as aproximações, antes da gente Sim. pensar a diferença, porque eu lembro até dessa tua última coluna, né, que você justamente toca esse ponto. Eu lembro que, assim, a Chimamanda Adichie, né, ela fala aquele vídeo que ficou famoso dela, do perigo de uma história única, né, quando ela Uhum. fala de que a literatura tem esse potencial de contar outras histórias, né, de trazer Sim, outros mundos. E aí ela disse, inclusive, de sair dos clichês, né, ela falando ali a partir justo. de um contexto nigeriano, depois foi estudar na Inglaterra, Estados Unidos, e aí, enfim, ela circula e diz, olha, eu falo daquele meu lugar, né, ou seja, talvez lembrando essa coisa talvez do lugar de fala, né, enquanto essa narrativa em primeira pessoa, ou seja, do lugar e da experiência, né, de onde ela fala, mas ela traz também a ideia, né, que eu acho que é quase que própria também do potencial literário, que é contar também uma outra história, né, que eu diria talvez esse né, entre a primeira pessoa e uma tentativa de aproximação de narrativas, de contar, enfim, até o elemento ficcional também, né? Ou seja, não se trata sempre apenas de um relato autobiográfico, né? Como é que Uhum. tu enxergas isso, talvez como hoje a filosofia pode aprender com isso, sabe? Porque eu acho que na filosofia, o pêndulo está muito também nessa narrativa em primeira pessoa, que eu acho que tem sido um momento até importante, sabe, de críticas a universalidades, você trazer outros relatos que não estavam incluídos naquela pretensão de universalidade, Uhum. etc. Eu achei uma pressão importante até. Mas eu acho que a literatura, entre essa primeira e terceira pessoa, não sei, talvez a filosofia poderia de algum modo aprender algo com isso, né? Não sei, como é que você vê o que a literatura traz também para a filosofia, sabe? Entre a ficção, entre um novo vocabulário e essa narrativa em primeira pessoa. Traz muito, né? Traz muito já historicamente falando, né? Da própria gênese, vamos dizer assim, do pensamento filosófico ocidental, você vê uma tensão muito grande entre filosofia e literatura, né? A questão de Platão com os poetas trágicos, por exemplo. Platão escreve em diálogos. Isso já é um grande, né? Já é um grande, bom, Uhum. entendeu? Interseção aí entre Sim, uma forma de dizer algo e outra. Também tem o Aristóteles escrevendo a retórica, a poética, tratando da tragédia de forma diferente, né, da maneira como o Platão tratou lá na República, falando inclusive do épico homérico, né, de maneira muito mais respeitosa, vamos dizer assim. E você na idade moderna você vai ter o Montaigne escrevendo ensaios, você vai ter também mais adiante, né? O, o Hegel interagindo com na época do idealismo alemão uhum. interagindo com a escrita do romantismo e do classicismo, né? Dialogando muito com Goethe, inclusive tem uma carta bonita dele para o Goethe dizendo que o Goethe é uma espécie de pai intelectual para ele, então, tipo, poxa, eu fiquei Uhum. bem encantada quando vi essa carta do Hegel.
Uhum. Então, sempre houve esse diálogo entre filosofia e literatura, né? E a Hannah Arendt também, ela vai dizer que, tipo, os poetas ajudam ela a pensar, né? Muitos filósofos, na verdade, eles têm essa noção de que na poesia eles meio que encontram material, não material, mas o próprio movimento do pensamento sendo levado adiante, né? Que não é aquela coisa da argumentação, mas o pensamento livre, que te deixa meio que bolar ligações e trabalhar afinidades que na estrutura argumentativa, né, presa Uhum. ali na lógica, você normalmente não levaria adiante. Né? Então, Uhum. essas são as possibilidades de criação que a literatura representa para a filosofia. Tem isso. Uhum. Uhum. Na fenomenologia, o Merleau-Ponty, ele tem um texto também muito bom, falando sobre o romance metafísico, em que ele meio que diz que uma das coisas interessantes dessa relação entre literatura e filosofia é que, no caso, por exemplo, falando no romance, o que o romance faria seria replicar essa estrutura de projeção, né, de estar no mundo, de estar atirada no mundo do ser aí, né, do homem. Então, tipo, essa questão da projeção, né, em relação ao desenrolar de uma narrativa literária, eu acho muito interessante também. Então, você tem N maneiras de relacionar. Eu não sei se estou respondendo bem a tua pergunta, a tua inquietação, se quer botar algum ponto, mas É porque assim, eu tenho pensado muito nisso, né? Assim, de como, não sei, eu acho que a gente tem um pêndulo hoje nessa dimensão do quase que da dimensão da experiência, né? Desse filósofo que assume uma narrativa em primeira pessoa, um filósofo, uma filósofa, né? E aí eu fico me perguntando assim, o que é que vai além de apenas um relato autobiográfico, entende? Assim, na reflexão da filosofia. E eu acho que a literatura, ela, na verdade, ela me parece estar sempre fazendo essa ponte, sabe? Assim, sim, entre esse lugar de onde se fala e trazer um novo vocabulário, contar uma outra experiência que não seja apenas um relato autobiográfico, sabe? Então isso me parece ser o esforço da própria atividade literária, num certo sentido, assim. sim, Pensar uma um outro espécie, mundo possível, né? Um outro sim. vocabulário. Tem um tema aí que eu acho que se encaixa super bem, que é o tema da empatia, né? Primeiro, são dois temas. O tema do perspectivismo, né? Dentro da filosofia, a escrita literária, ela te libera para trabalhar outras perspectivas que não a sua. Através da prática empática, de se colocar no lugar do outro. Então, você se posiciona existencialmente, vamos dizer assim, em outra topografia, que não é a sua, Uhum, entendeu? Então, eu acho que essa é um caminho aí para responder a tua pergunta. Então, tipo, perspectiva uhum, e empatia estão lado a lado. E a questão também de a leitura, na verdade, por causa desse movimento empático, ela também por conta disso, um exercício de releitura e de reconstituição da sua própria identidade, né? Se eu uhum. pego um livro de Toni Morrison, desculpa, já eu falando Sim. outro nome. Se eu pego um livro de Toni Morrison falando sobre a experiência de uma mulher negra, como a Beloved, né, que é amada em português, nem eu, nem nenhuma pessoa imediatamente ligada à minha história familiar passou por aquilo, mas eu me colocando como leitora daquela experiência, eu consigo, a partir do exercício de empatia, me localizar ali naquele contexto, né? E quem sabe meio que também, eu não diria melhorar, porque eu não acho que a literatura melhora ninguém, mas eu acho que tentar fazer um exercício de exame de consciência para ver se eu
Não tem Hum, outra palavra melhor que está surgindo. Melhor organismo as atitudes no cotidiano, né? aham. Talvez de aprender, né? Aprender a rever Isso. conceitos, aprender a refletir, assim, de descobrir e ouvir, né, outras experiências, outros relatos. Eu acho que essa atividade de ouvir, né, de abertura. É. Eu lembro que o Adam Smith falava muito da imaginação nisso, né? Assim, que Uhum, a gente não tem como sentir exatamente o que o outro sente. Né? Ele mesmo na empatia ele falava isso. Eu não sei uhum. exatamente, né? Ainda mais uma perspectiva identitária. E tal. Aí ele falava, trazia essa ideia da imaginação, né? Que é um pouco, me parece muito presente na atividade literária, né? Essa Sim. capacidade imagética de contar e trazer outros relatos, né? É, eu estava falando que eu não necessariamente acredito na possibilidade que o texto literário ou qualquer arte possa melhorar uma pessoa, porque, em verdade, quando a gente para pensar no exercício empático, né, na literatura, você se coloca tanto. A gente já conversou com isso, eu acho, sobre isso até pessoalmente no Recife. Na empatia, você também pode se colocar no lugar do vilão, né? Hum, E você tem uma espécie uma espécie de citação e se colocar no lugar do vilão, no lugar da vítima, aquilo ressoa diferente em você emocionalmente a partir também das tuas próprias experiências. Então, para você melhorar, não basta o exercício da empatia, não o exercício da identificação com a personagem, com a narrativa. Tem também esse processo de distanciamento, né? Tipo, que você só consegue desenvolver a partir do momento em que você se torna um bom leitor. Você tem que se envolver com a obra e depois se separar dela para poder fazer análise crítica e você entender realmente o que aquela obra está se comunicando e como você está lendo a obra, né? ah, Outra coisa que eu acho pertinente é a gente imaginar que a literatura podia ensinar a filosofia a encarar os debates, a encarar as grandes questões como questões em aberto, né? Que não precisam não precisam ser respondidas de modo universal e hum, final e acabado, né? Então acho que se a literatura está sempre lá no reino das possibilidades, né? De como a gente pode tratar um problema, né? ah, é. É, eu fico pensando até assim, se a filosofia, até onde isso esgota também a própria, se há um diferencial até da filosofia nisso, sabe assim, se há pensando numa divisão de trabalho, existe algo que a filosofia se distingue também, sabe? Porque assim, eu sei que você trabalha muito o pensamento alemão também, né, o romantismo e é interessante porque em alguns momentos ali, também dentro do debate alemão, né, você teve uma autocrítica da filosofia. Né? O romantismo ele está fazendo isso de algum modo, então não é à toa que, Uhum. né, que a gente encontrar ali na atividade filosófica, você vai encontrar indissociado poetas e, enfim, Sim, estão escrevendo teatro, estão fazendo. Então, houve uma inversão desse privilégio de racionalidade da filosofia, né? Eu acho que de algum modo isso ecoa em Nietzsche, quando ele vai fazer também uma crítica ali, também uma autocrítica, né, à filosofia, desde os seus primórdios, né, primórdio do contexto que chega ali enquanto, enfim, o elemento apolíneo, né, tudo isso, né, dos gregos. Depois, em Heidegger, né, isso eu estou lembrando porque você fala no último artigo, que Heidegger insiste no abismo, né, sim, entre a né? filosofia e a literatura. É, mas, enfim, o último Heidegger ele tem quase que um momento em que a poesia também está se colocando de algum modo como acima, né? O interesse Muito, dele por muito. Hölderlin e tudo. E aí como é que você vê, digamos assim, essa autocrítica, né, da filosofia que vem às vezes da poesia como sendo até uma atividade superior, né, em alguns casos dentro da autocrítica da filosofia, né? É muito interessante, quando eu estava aqui pensando na nossa conversa de hoje, eu pensei inclusive no daquele documento que o Hegel, o Schelling e o Hölderlin eles escrevem, né, que é o primeiro esboço do sistema de idealismo alemão, né, como fala em português, que era um papelzinho e que eles falam justamente na poesia, né,
na poesia enquanto, tipo, um modo de lidar com o mundo e tal. Uhum. E o Heidegger, o Heidegger tardio, né, que Heidegger vai pensar nos poetas, vai escrever muito sobre Hilke, vai escrever sobre Hölderlin, vai lidar com essa questão do poético, né, e da arte com tanta propriedade. Eu acho que o que eu acho interessante, principalmente naquele texto que eu trato na última coluna, o que é isto a filosofia, é como ele vai desenvolver, não que exista uma separação entre as duas coisas, né? Um abismo insondável, vamos dizer assim, entre as duas coisas, mas é que essas duas coisas estão na mesma vizinhança, né? E Uhum. por isso que eu uso ali no final aquele trecho da poesia do Rilke, né, Canção de Amor, que é justamente as duas cordas do violino sendo tocada pelo bastão, né, para fazer o som. Então, se você não as toca, né, você não toca a corda da filosofia e a corda da poesia, elas nunca vão se encontrar assim, espontaneamente. Mas se você toca, é como se fosse uma comunicação, duas pessoas em duas montanhas diferentes tem um eco, vamos botar dessa maneira. Então, tipo, aquele eco, aquela reverberação é que vai criar aquela capacidade, né, de diálogo entre as duas coisas. Uhum. É uma tensão, né, uma tensão criativa. É assim como eu vejo ali aquele trecho dele lá das montanhas, né, separados, assim, no final Uhum. do que é isso a filosofia. Ele também tem algo interessante, um texto chamado Para que servem os poetas, eu acho que é assim o título em português, falando que o poeta no tempo no tempo de no tempo fora do eixo, né? Ele tem quase que uma característica de profeta, né? Porque ele atua como the mouthpiece, como chama, a própria voz, né, do divino, Uhum. meio que lançando a possibilidade de ser, né, do que vem aí. Uhum. Então, são tensões. E eu acho muito difícil a gente equalizar essas duas coisas, poesia ou literatura, né? Em sentido mais amplo, e filosofia, porque você tem as grandes especializações filosóficas, né? Tipo a filosofia da ciência mesmo. Como é que a gente vai trabalhar isso aí? Como é que a gente vai fazer uma aproximação entre literatura, linguagem literária e a filosofia da ciência, né? Inclusive, inclusive, uma vez eu comentei isso, né, falando essa coisa de Hegel como poeta e da filosofia como criação de novos vocabulários, e tem um pessoal da filosofia analítica assim no Facebook. A gente começou um debate muito interessante, mas aí eles disseram isso. Bem, se só sobrar isso para a filosofia, eu não me vejo mais como filósofo e tal. Porque tem uma tensão aí da filosofia Tem. como tá descobrindo algo, sabe? Tá realmente dizendo o mundo como ele é, né? Nesse sentido, talvez quase que essa volta hoje de um realismo também, né? Ou Uhum. dessa atividade que se parece mais com a dimensão imagética e literária, né? Da filosofia. Exato. A Simone de Beauvoir ela tem um texto muito massa chamado Literatura e Metafísica. Se não estou enganada, é um texto da década de 40, um ensaio curto dela, em que ela fala quanto mais a filosofia se aproximar de uma investigação sobre a existência do homem, uma investigação existencial sobre o homem, mais ela vai se aproximar da literatura. E nisso ela cita como exemplo Hegel da fenomenologia do espírito, né? A fenomenologia do espírito como sendo, vamos dizer, um romance de formação, né? Uhum, E ela mostra justamente a diferença entre o tipo de filosofia proposto pelo Hegel, que vai se aproximando cada vez mais na linguagem literária, e o tipo de filosofia que você encontra em Spinoza, por exemplo, né? uhum, Que é bem diferente. Não estou falando do tipo de filosofia, mas o tipo de escrita filosófica, né?
ou do Leibniz. Ela vai mencionar o Leibniz da monadologia, né, que é uma coisa totalmente abstrata, as mônadas que refletem, que têm apetite, Uhum. né? Então, tipo, claro que você pode. O Heidegger vai falar da mônada em termos existenciais, em termos de um pensamento existencial, vamos dizer assim, em um ensaio dele. Uhum. Mas a gente precisou dar um salto do Leibniz até chegar ao Heidegger, né? Em termos Sim, de estilo, né? Em termos de colocação de preocupações filosóficas. Né? sim. Tem umas questões aqui, Ju, muito interessantes até. Eu estava tentando dar uma olhada aqui. Primeiro que alguém comentou do teu microfone que está muito perto Pois aqui é, do. desculpa, gente, eu já tô aqui, ó, segura. E aí eu vou pegar umas questões. Mari fez uma agora, que daqui a pouco eu vou fazer a dela. E antes tinha Filocriatividade tinha perguntado: o processo empático também se revela quando um leitor lê uma obra filosófica, né, uma pergunta. Ocorre nos textos de Descartes, por exemplo, que estou a reler agora. Então, sobre se essa empatia, a empatia do leitor quando lê, né, uma obra filosófica e talvez que quando se identifica, né, eu acho, com É, aquilo que está lendo, né? Não sei o que você acha. sim, não, ocorre. A empatia a gente meio que traduz na linguagem coloquial como algo que seja, que tem um valor moral positivo, né? Mas a empatia é simplesmente esse ato de você se colocar no lugar do outro, né? Você está ali lendo Descartes, é um texto que se aproxima muito da estrutura meditativa, você vai se colocar ali, não é como se você estivesse lendo, não sei, acho que até leitura de jornal, você se coloca ali no texto, né? Uhum, Não precisa se colocar no lugar do autor, mas você se coloca no lugar do texto, você vive o uhum. texto, né? Tem uma questão que depois eu vou colocar uma de Evandro. Antes essa de Mari, né, o próprio ato de separação entre filosofia e literatura terá de obedecer a alguma hierarquia. O critério de separação deve ser filosófico ou literário? Eu achei bem interessante isso, né? Porque quem é que define Sim. os critérios, Ah, né? Assim. pois é, eu acho muito interessante essa discussão de quem define os critérios, porque eu acho que quem define os critérios é quem usa, né, essas duas ferramentas, essas ferramentas. É como se você fala do cânone, por exemplo. Quem define o que é o cânone? Somos nós, os leitores, ou os artistas que dialogam com o cânone de uma forma produtiva? Então, eu acho que é uma maneira aí de enxergar essa pergunta da Mari também. Então, se você é um filósofo fazendo filosofia da literatura, você pode estabelecer seus critérios de como ver aquilo ali. Só que critérios não são absolutos, né? Critérios são perspectivas e, tipo, é Hum. isso. Mas como é que você vê, Ju, pegando ainda essa questão do cânone, né? Que é sempre essa polêmica também de quem define esses critérios, que também há um tipo de hierarquização que muitas vezes já traz uma forma de injustiça, talvez, né? De quem está dentro, quem está fora, quem tem mais voz, mais relevância para definir, né? Esses critérios do que é que se define como cânone e do que é que não se colocou como cânone, né? Como você vê essa possibilidade de talvez de uma autocrítica, né, daquilo de como o cânone, né, foi constituído dentro aí de talvez de relações de poder mesmo, né, e como o que fazer diante disso, né, assim, Uhum. porque está sendo muito lembro agora, né, anteontem, né, a praça de David Hume, né, foi trocado o nome, né, Foi um prédio, né, da Universidade de Edimburgo, né, que exato, tinha o nome do, pois do é. David Hume. E aí vem muito essa Pois é, polêmica, né, que eu estou vendo presente desse revisionismo histórico e, enfim, como é que você vê essa possibilidade de autocriticar a constituição do cânone sem, talvez, enfim, e o que fazer com o que era cânone, né, digamos assim. Eu acho que esse é o problema. Né? pois é, uma coisa, são duas coisas, né? O cânone, ele não é um conceito estático, né? Ele está sempre em constante modificação. E a relevância daqueles autores que estão no cânone, ele, desculpa, a relevância desses autores que estão no cânone, ela reflete o uso, né, Sim.
daquelas obras que foram escritas enquanto objetos de enquanto modelos criativos, né? Enquanto Uhum. aqueles modelos criativos não forem ultrapassados, eles vão continuar sendo utilizados por artistas. Obviamente, pelo cânone ser dinâmico, não ser estático, a gente, ao longo dos séculos, a gente vai modificando o entendimento do que vem a ser o cânone. Alguns nomes persistem, outros são adicionados, mas o que faz o cânone não é assim, obviamente a indústria editorial, os leitores, os preconceitos, tudo isso vai fazer parte de quem vai consumir o cânone. Mas o artista imbuído em criar, ele vai buscar no cânone os modelos que ele gostaria de seguir como artista. E não vamos dizer assim, um homem branco morto só porque ele é importante, entendeu como é que é? A Uhum. mesma história com, no caso, nós todos na filosofia, assim, o que te atraiu para o Hegel foi uma capacidade, uma afinidade na maneira de pensar, vamos supor dessa maneira. O que me atraiu na Simone de Beauvoir na época da graduação foi uma afinidade na maneira de colocar as questões que na época para mim eram importantes. E aquelas questões que ela colocava, na maneira como ela colocava, elas tinham uma ressonância produtiva naquele momento da minha vida, né? Enquanto escritor, enquanto estudante de graduação, enquanto pesquisador, então aquilo eu fui atrás. Depois, tipo, meu cânone mudou. O meu Uhum. cânone com o qual eu trabalho hoje não é o mesmo cânone, vamos dizer assim, que eu trabalhava aos 20 anos de idade. Assim, eu não tem autores que eu não suporto mais, eu não tenho uma relação criativa com a obra deles mais. Assim, mas eles não precisam Uhum. ficar postos de lado, naturalmente postos de lado. Então é isso que eu estou querendo dizer. Então o cânone é dinâmico e tipo a relação é de uma relação de produtividade entre artista e aquela genealogia, né, que o precede. É isso. Uhum. Talvez como forma de pressão no cânone, né, daquilo que eu acho importante essa hoje a forma como o cânone tem sendo criticado para como autocrítica também do como o cânone se constituiu, né? A dificuldade é um Uhum. pouco essa, que a gente não consegue voltar muito, né? Ou seja, não é muito uma coisa de voltar atrás com todos os erros e injustiças na constituição do cânone, né? Mas o que Exatamente. fazer diante disso, né? Eu acho que isso é importante, a Exatamente. gente ter presente, né? Ter uma crítica de que, olha, Justo. aquele autor também, e a gente tem essa centralidade de uma filosofia europeia, branca, masculina, por conta de uma relação de poder que fez com que aquilo se tornasse o cânone, né? Eu acho que é importante Sim. ter esse tipo de crítica, né? Justamente. Uma coisa interessante, eu estou gravando agora uma série de podcasts chamada Afinidades Eletivas com o meu colega Tiago Blumenthal. E ontem a gente gravou um episódio sobre o Saul Bellow, que é um dos meus autores prediletos, mas que é um desses autores que foram realmente, assim, passaram por um processo de cancelamento por determinadas coisas que foram ditas ou atribuídas a eles e tal. E o Bellow foi ganhador do Prêmio Nobel, se eu não me engano, em 76. Ele escreveu o grande romance americano no século Uhum. XX, que é o Auggie March. E a minha amiga, a Thais Lankman, que a gente entrevistou ontem, ela escreveu a tese de mestrado dela sobre o Bellow e a gente fez justamente uma questão para ela sobre esse cancelamento do Bellow. E ela falando que ela também passou por momentos em que o Bellow, para ela teve aquela relação problemática de querer realmente, assim, extirpar o Bellow da zona de influências dela por causa do teor misógino, determinadas passagens da obra dele. Só que ela fala quantas mulheres, né, foram influenciadas pela obra do Bellow, pelo estilo da escrita do Saul Bellow, e até a Joni Mitchell tem uma música, né, que relacionada, ela me lembra muito bem a uma das personagens do Bellow. Como é que a gente pode cancelar algo que a gente se coloca numa relação de produtividade tão grande que a gente é capaz de criticar, avaliar e ainda
conseguir tirar o melhor daquilo, né? Que tem problemas, né? Porque tudo vai ter problema. O negócio é você, né, saber andar por um campo minado, né? Não tem outra opção. Hum. É, aí até ouvi nosso colega aqui, né, nosso amigo Eduardo César Maia, né, que comentou sobre essa Edu. dinâmica do cânone, né, que constitui o cânone, como que não é algo estático, né, isso que você tinha mencionado, trazendo alguns exemplos aqui, né, de que, É, assim, você pode trazer uma crítica, né, mas eu acho que ele toca num ponto interessante que é também o que mesmo a crítica corre riscos autoritários, né? Eu acho que isso também tem que sim. estar. Quem é que tem? Eu insisto muito nessa questão da régua moral, né? De crítica, ó, mas quem tem essa? Então eu acho que trazer essa ideia de que é sempre uma disputa também, né? É, que faz parte, né? Hoje também nesse tipo de disputa em que não está dada, né? Também eu acho que é essa régua, né? A própria régua da crítica está Exatamente. também em disputa, né? Exatamente. É legal que o que Edu falou aqui para complementar, falando justamente da centralidade de determinados autores, essa centralidade nem sempre foi um dado, né? Que tipo eles Sim. se tornaram centrais a partir, né, de um processo dinâmico e vai, vamos dizer assim, daqui a pouco Proust é muito central para o desenvolvimento do romance, né, no século XX. Influenciou muita gente, continua influenciando, mas será que ele vai continuar influenciando, sei lá, no final do século XXI, no século XXII? Quem será o novo Proust? De onde ele vem? Né? De que continente? Então, eu acho que você tem várias possibilidades aí de lidar. Uhum. É Tem difícil, né, uma essa questão. coisa da régua Sim. moral. Não, é complexo. Evandro tinha perguntado também aqui dessa relação de Freud com a literatura, né, que teve uma relação muito forte, chegando até a fazer citações de versos poéticos, como a introdução ao narcisismo. Vocês podiam falar um pouco sobre Freud e a literatura? Freud foi um grande leitor, né? Freud, ele tem uma relação muito grande com o Goethe. Inclusive, tem um ensaio que durante muito tempo foi atribuído ao Goethe, um ensaio sobre a natureza, muito bonito, bem curtinho, que Freud cita, acho que falando sobre a vida dele, a juventude, como o ensaio que o fez estudar, optar pela medicina, né? Pelo estudo da ciência. E isso já diz tudo, né? O Freud também tem um envolvimento muito grande com a literatura clássica, o mundo grego, o mundo da literatura bíblica também. Então, isso tudo faz parte, né, do arcabouço freudiano. Mas o diálogo dele com Goethe, assim como o diálogo do Nietzsche com Goethe, é um diálogo riquíssimo e que merece muito ser explorado. Assim. Uhum. É até desse que traz uma valorização literária, que é isso que a gente estava falando também, né? Da obra de Freud, né? Você tem Sim. um ganho literário também. Ô Ju, tem já se Uma sim, coisa que eu me lembrei agora. Tem um ensaio do Freud que é sobre o infamiliar, né, o sim, Unheimlich um dele, Heimlich. e em que é justamente, ele traz uma análise muito bacana de um conto do E.T.A. Hoffmann, né, que é um Homem de Areia. Então vale a pena checar isso aí, Evandro, porque é um texto muito gostoso de ler e a análise do Freud é muito legal. Então passo essa dica. Hashtag fica a dica. Tem uma coisa, Ju, assim, já se caminhando agora pro final, né? A gente tá sempre preso aqui pelo tempo do Instagram, Do né? Instagram. Tem uma. Eu estava lembrando hoje, lendo inclusive um texto sobre a próxima Bienal de São Paulo, né? Bienal de Arte de São Paulo, que sempre tem uma polêmica institucional e tal. E o tema vai ser é de um verso de Tiago de Mello, né, que é Faz escuro, mas eu canto. E um pouco a ideia de toda a Bienal é trazer esse potencial transcendente também da arte, né? Ou seja, a arte política, enquanto ela está sempre inserida no seu tempo e sempre falando do seu tempo, mas também trazendo esse novo vocabulário, né? Ou seja, mesmo em momentos obscuros, né? Que a arte traz um potencial, né? De até eu diria de emancipação, de Sim. libertação, de transcendência no sentido de
sei lá, de termos momentos é, prazerosos, né, na vida, assim, Exatamente. De enfim, reformulação no também meio de das tanto caos, desgraças, né? né? Oi? Sim, Exato. sim. E É. como é que você vê isso, assim, porque eu leio isso e lembrei agora, né, desse verso, que até tem um contexto, é um poema de Tiago de Mello, que é Madrugada Camponesa e tal, ou seja, é um verso, inclusive, é bem político até, o poema, né? Uhum. E o verso se insere nessa ideia, mas querendo enfatizar, até eles montaram, por exemplo, uma das performances, né, já que foi adiada, era um grupo cantando, né, várias pessoas de várias vozes, vários países, muitos desses países da África, Europa, e cantando Amazing Grace, né, eles todos, e trazendo Nossa. essa ideia, assim, né, do que resta, talvez, de potencial quase de transcendência mesmo, né? De salvação no sentido, né? Do que ele pode nos ajudar em momentos. Como é que você vê isso também desse potencial que a literatura e a arte, né? A dimensão estética como um É. todo pode trazer, né? Pois é, eu tenho um problema com a questão da transcendência enquanto esse entendimento assim de salvação ou de tipo de partir daqui para uma melhor, vamos dizer assim, né, nesse sentido. Mas eu acho que a gente tratando, eu estava lendo até um texto do Eduardo César Maia hoje, ele bota uma coisa muito interessante, que é até bastante hegeliana, uma transcendência imanente, né? Não como você em busca de uma utopia, né? Você buscar a arte como um escapismo da tua realidade, né? Enquanto um exercício utópico, mas buscar a arte como uma ferramenta de transformação do teu contexto, vamos dizer assim, da releitura do teu contexto. Hum, Isso uhum, eu totalmente, eu acho que a arte tem esse potencial, a literatura tem esse potencial, e a gente falando do cânone, o cânone ele tem um potencial que eu, toda vez que eu ensino aos meus alunos, né, quando eu estou falando em literatura clássica alemã, eu falo do potencial disruptivo do cânone literário clássico alemão, do potencial disruptivo do Goethe, porque o Goethe hoje você pode vê-lo apenas como um autor do Werther, ou do Fausto, uma vaca sagrada, vamos dizer assim. Mas no momento em que ele escreveu aquilo, a própria sociedade dele não estava preparada para lidar com o potencial, né, dos textos que ele publicou. Então, tipo, ali ele não está se conformando totalmente com os hábitos e a moral do período dele, mas ele está criticando por dentro o que há uhum. de caduco no establishment, né? Então a literatura tem o potencial disruptivo, mesmo os autores clássicos, aliás, principalmente os autores clássicos que sobreviveram todos esses séculos, porque eles sobreviveram justamente por isso, né? Porque eles conseguem ainda hoje nos mostrar outros caminhos, né? Outras possibilidades de viver o dilema humano, né? E também nisso é político, né? Também Sim, nessa muito, possibilidade, né? muito, 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 muito. É um exercício, né? De lembrar todos nós que todos nós somos homens, apesar da nossa diferença, seres humanos, né? Apesar de nossas diferenças, né? De classe, de raça, de nacionalidade. Então, tipo, é um exercício tipo, trazer a gente a um projeto, não diria unificador, mas um projeto cooperativo, né? Coletivo, né? Estamos aqui no nós Coletivo. coletivo. Exato. A ideia de Coletivo. cooperação hoje tem resgatado muito, sabe, do que é que podemos cooperar também, né, enquanto, enfim, enquanto gênero também, né, humano, tantos problemas que são Justo. compartilhados, né, que estão colocados aí, problema climático e tantas coisas que, enfim, Uhum. que acaba é, acho que a literatura traz esse potencial, né, de alargar essa noção do nós, né, do que é que significa, Muito. então outros imaginários, outros mundos possíveis, né. Ô, Ju, que delícia conversar contigo, Ah, tá? A muito gente tá legal, aqui né? no finalizando já aqui o tempo, o time aí do Instagram,
Mas foi uma maravilha, né? Eu acho que aí Foi isso é o primeiro de massa. várias conversas, né? A gente já vem conversando, então, Bora. com o Eduardo, que também está aqui, estou querendo já marcar uma próxima com ele, viu? Marca com Tá ele. ligado? E a gente continuar esses papos, cada vez mais eu tenho me interessado também sobre essas relações, né? Filosofia com literatura. E eu acho que tem muito Vamos um conversar. que crescer com o outro. E o teu podcast também, né? Se tu quiser falar também desse, né, esse projeto novo. Pois é, o projeto surgiu de uma conversa com o meu amigo Tiago Blumenthal em São Paulo, da última vez que eu estive lá, e a gente gosta muito de conversar, e agora com a pandemia, né, ninguém pode viajar, ninguém pode mais fazer nada, eu disse, bora fazer um podcast. Então a gente Maravilha. embolou o podcast e eu estou gostando muito da experiência porque é muito diferente, né? A relação com áudio e a relação com edição de texto, né? Você tem um coletivo, um blog, por exemplo, e você vai publicar texto de várias pessoas. É um trabalheiro você fazer o trabalho de edição. O podcast Maravilha. é mais Temos tranquilo 20 nesse segundos sentido. restantes, tá? Mas é o afinidades eletivas, não é? O título? Afinidades eletivas. Pronto. Isso, Então, fiquem tá bom? ligados. E, gente, eu agradeço, tá? A presença de todo mundo. Vai encerrar aqui, mas a gente continua no próximo Nós No Conversa. próximo Adorei bloco. então, essa conversa de hoje.